Oi, gente, o vídeo de hoje é sobre Estado. A gente vai tentar aqui diferenciar Estado de governo. Vou trazer alguns conceitos de Estado. Vou falar como o Estado surgiu. Se não der tempo nesse vídeo, a gente vai para uma parte 2, tá? Vamos lá. O Estado, ele é uma forma de organização política, né? Uma forma de organizar a sociedade. Vai ter soberania, população, povo, cidadania, né, território, enfim, nós vamos entender todos esses conceitos, vamos entender as formas de Estado, forma de governo, enfim, vamos lá começar. Vamos entender então o que é contratualismo. A gente vai ter 3 filósofos principais que são contratualistas, né? Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre eles. Né? Hobbes, que acreditava que o homem no estado de natureza era selvagem. O estado de natureza é o momento que não existe um estado organizado em torno de leis, tá? Não existe o estado civil. O contrato social, ele é um construto teórico que vai explicar a passagem do estado de natureza para o estado civil, tá? Hobbes, ele vai acreditar que no estado de natureza o homem era selvagem, aí o povo vai abrir mão da liberdade para conseguir direitos, né, para conseguir proteção do Estado. Ele vai defender o Estado absolutista. Locke acreditava também que no Estado civil o governo tem o poder fragmentado, né, em legislativo e executivo, e acreditava mais no Estado liberal. E para Rousseau, a propriedade privada gera desigualdade e o contrato social vai servir para equilibrar isso. Agora que já entendemos um pouco sobre contratualismo, se vocês quiserem entender mais, eu peço que vocês pesquisem, na verdade, porque vai ser importante isso. Né? É importante entender os filósofos contratualistas. E é isso, vamos agora para alguns conceitos. Aí vocês me perguntam, qual a diferença entre povo e população? Então, gente, enquanto população vai ser um termo quantitativo, povo é um termo qualitativo, um conceito qualitativo. Povo é um elemento jurídico do Estado. Né? Ele é um conjunto de indivíduos vinculados entre si com o mesmo Estado, né? Os quais ambos têm direitos e obrigações. A gente vai também entender que povo é conjunto de cidadãos de um Estado. Enquanto população, né, como eu já disse antes, é um termo quantitativo, que é um conjunto de indivíduos que estão em um determinado local, em um determinado território naquele momento. Pode ser estrangeiro, pode ser gente que já está lá, que nasce lá, que mora lá. Então, é isso. Aí cidadania. Cidadania é um vínculo jurídico que me dá direitos e deveres. Eu vou entrar também sobre jus solis e jus sanguinis. Então, jus solis e jus sanguinis são princípios legais que o Estado vai utilizar para decidir quem é cidadão. Jus solis são aquelas pessoas que nascem lá, naquele determinado país, enquanto jus sanguinis são filhos de descendentes daquele país, entenderam? Então, a gente vai lembrar o quê? Jus solis, do solo, e jus sanguinis, de sangue. É assim que eu faço para me lembrar. Aí, nação. Nação é o conjunto de pessoas ligadas entre si por laços étnicos, religiosos, político, enfim, etc. Né? E não precisa estar vinculado ao Estado. Território vai ser o espaço ao qual se circunscreve a validade da ordem jurídica estatal. Resumindo, é a área que o Estado exerce sua soberania. É porque, eu falando assim, fica um pouco mais complicado, né? Mas território é isso, a área que o Estado exerce sua soberania. Aí você me pergunta, o que é soberania? Então, soberania é o poder incontrastável de querer coercitivamente e de fixar as competências, né? Ou seja, que dentro do território só reconhece inferiores e fora reconhece iguais. Certo? Aí o poder é uma relação que estabelece entre pelo menos duas pessoas, onde uma pode exigir um comportamento de outra, né? O qual esse comportamento seria inusitado. Então, a pessoa não praticaria esse comportamento se a outra não exigisse ele. E é isso que a gente pode entender como poder. Entendendo esses conceitos, agora a gente vai entender o que são formas de Estado, de governo, sistema de governo e regime de governo. Infelizmente, muitas pessoas confundem esses termos. Eu mesmo confundo. Então, vamos lá. O que é governo? Governo é o conjunto de autoridades que exercem o poder, administrando o Estado. Então, o governo vai ser as pessoas que administram o Estado. E o Estado, como eu já expliquei ontem, tô confusa. Enfim, o Estado é a organização política que detém a autoridade e a soberania sobre o povo e o território. Isso, ok, a gente já compreende.
Então, as formas de estados vão ser divididas entre unitário ou composto, né? E o composto pode ser federal ou confederado. Na forma de estado unitário, tem apenas um centro decisório e produtor de normas. Como, por exemplo, a gente vai ter o nosso Vaticano. Ou seja, tem só um poder executivo, legislativo e judiciário. O Estado Federal, que é aqui o nosso Brasil, é poder central soberano e poderes regionais autônomos, né? É formado pela união de vários estados que perdem a soberania em favor da União Federal. Então, antigamente, a gente era o que? Várias capitanias hereditárias, né? Hoje em dia, a gente é um país. Já os estados confederados é um pacto em que estados soberanos se unem, eles não vão perder sua soberania, tá? Com o fim de proteger o território e garantir em seu interior a paz coletiva. A gente vai ter, como um exemplo de estado confederado, a União Europeia. Agora, as formas de governo. Temos a monarquia e a república. A monarquia são sucessões hereditárias, né? Um poder concentrado em uma única família, que vai ser a dinastia, e pode ser constitucional, onde o rei vai abrir mão de parcela do poder, ou absoluta, que é o poder absoluto do rei, incontestável, né? E a república, que é o poder vai emanar do povo e em seu nome ele vai ser exercido, né? É um poder limitado inclusive no tempo, porque os governantes eles vão se alternando. O patrimônio é do povo e não do governante. Então, aqui a gente já consegue entender a diferença de forma de Estado e forma de governo, né? Beleza. Então, agora a gente vai para sistema de governo. Esse aqui é uma forma como se relacionam os poderes políticos do Estado. Primeiro, vamos entender a diferença de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado é mais simbólico, tá? E não tem poderes decisórios administrativos. Então, ele vai representar o Estado soberano no internacional. Enquanto o chefe de governo é a função administrativa interna. Pronto. Sabendo isso, agora a gente pode falar sobre os sistemas de governo, que vai ser o presidencialismo e o parlamentarismo. No presidencialismo, aqui, né, que a gente tem aqui no Brasil, que a mesma pessoa, né, o mesmo presidente, que é o presidente, é ao mesmo tempo chefe de Estado, ou seja, vai representar o Estado soberano internacionalmente, e também o chefe de governo, que vai administrar o Estado. Ok, enquanto no parlamentarismo, a função da chefia é feita por pessoas distintas, né? O povo elege o parlamento e o parlamento escolhe o primeiro-ministro. Ok, agora regime de governo. Essa parte é a mais tranquila, assim. Porque em regime de governo, a gente vai ter o quê? O totalitarismo e a democracia. Então, essa parte aí a gente já consegue entender mais, né? Democracia é aqui onde a gente está. A gente está numa democracia, né? O poder é exercido pelo povo e tem legitimidade, ou seja, tem o consentimento do povo. Enquanto no totalitarismo, temos como exemplo o fascismo, o nazismo e o stalinismo, né, que teve lá na época da Segunda Guerra Mundial. Ele não vai ter legitimidade, vai ter concentração de poder e legitimação da violência. Pronto. Agora vamos para algumas funções do Estado. Isso é a parte, vai ser só tranquila, tá? Ele legisla, executa e julga. E no regime totalitário, nós sabemos que apenas um órgão exerce essa função, né? E é necessário, a gente sabe também que é necessário que o poder limite o poder, certo? Mas, além dessas funções, o Estado também vai ter outras funções, né? A função econômica, que ela é regulatória, né, aqui no capitalismo. Tem a função social, que ele vai procurar a igualdade de condições. São essas funções. Além dessas funções de legislar, executar e julgar, ele vai ter essas funções mais para garantir o bem-estar social. Pronto, gente, consegui aqui dar uma breve aula sobre teoria geral do Estado. Eu espero que com esse vídeo vocês consigam entender mais, consigam diferenciar mais também Estado de governo, consigam entender alguns conceitos. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só sobre contratualismo, tá? Beijo, gente. Fui!